São 9 horas e 40 minutos. Fernando, agora nós vamos para a questão que, sinceramente, nesses 2 meses, pelo menos, nesses 3 meses, é o que tem mais se falado no meio espírita, é o que tem mais se falado nas mídias espíritas, né? Pessoas estudando de todas as maneiras. Quer dizer, parece que pegaram o fio da meada e foram descobrindo muitas coisas de adulterações das obras de Chico Xavier. E nós sabemos que você fez um vídeo muito importante, muito bacana, muito esclarecedor sobre essa gravidade que está acontecendo. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? O nosso vídeo, na verdade, ele foi bastante sintético e a intenção era despertar as pessoas a estudarem por si mesmas a questão que é muito grave, não é? Então, eu sugiro que cada um que deseja entender esse assunto busque estudar na internet. Nós ali no vídeo colocamos que vamos pôr esse material todo no site do Projeto Saber e Mudar, www.saberimudar.com.br. Ainda não começamos a colocar, por uma falta de tempo realmente, mas vamos fazer isso, vamos cumprir o que prometemos e vamos aos poucos ir colocando esse material ali para quem quiser pesquisar. A pesquisa não é nossa, é de um grupo de espíritas sérios que tem feito um trabalho incansável de comparação das obras originais de Chico Xavier e detectando ali realmente, comprovando as adulterações que, infelizmente, a Federação Espírita Brasileira, ao longo de muitos anos, empreendeu na obra de Chico Xavier e tem publicado e lançado esse material. Então, nós precisamos identificar exatamente o que aconteceu para não sermos omissos em relação à obra de Chico Xavier, à integridade da sua obra, que não pode ser adulterada em nenhum aspecto e em nenhum ponto. Nós vamos indicar agora, e o Carlinhos César, que trabalha conosco aqui na parte técnica, vai me ajudar, a gente vai colocar, não temos ainda no site, porém, existe uma página no Facebook, que é organizada pelo nosso amigo Nuno Emanuel, pesquisador também muito sério, incansável. Ele e um grupo de pesquisadores têm feito esse trabalho e aos poucos estão colocando nesta página. Então, enquanto ainda não temos no site, vocês podem acessar esta página. Eu não sei se vocês estão vendo aí, ainda não, né? Aí, agora vocês estão vendo? Não, ainda não. Se quiser, ele vai pôr aqui, ele vai pôr. Você tem que alterar. Eu não sei se no OBS vai ficar na tela cheia, né? Você tem que alterar a cena aí no OBS, eu acho que você. Deixa eu ver se ele vai. Carlinhos, sou eu que tenho que fazer ou você? Vamos ver. Só um minutinho. Vocês estão vendo o que aí? Nada por enquanto? Não, ainda estamos vendo você ainda. Ah, tá. Ele está abrindo aqui, eu estou vendo já a tela, mas acho que ele não pôs ainda. Enfim, enquanto ele coloca, quando aparecer aí para vocês, vocês me avisam. Uhum. Enquanto isso, vamos falar a respeito. Como é que começou a questão do descobrimento dessas adulterações? Recentemente, a Federação Espírita Brasileira lançou a coleção O Evangelho por Emmanuel, 7 volumes, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, organizado por Saulo César Ribeiro da Silva. Nós adquirimos essa coleção e fomos com muita alegria lendo esse material, que a ideia é fantástica, reunir ali organizadamente, por versículos, por temas, todos os comentários de Emmanuel nos versículos do Novo Testamento, né? Então, coletar esse material que estão em diversas obras de Chico Emmanuel. Apareceu o site aí, Fernando. Então, oi? Já está aparecendo? Tá. Estudo das então, antes de continuar, aqui é a página. Para mim está com pouca definição, mas não sei se para vocês aí. Aí. Estão vendo, né? Sim. Então, aqui, olha lá. Vocês podem buscar essa página lá. Obras de Chico originais versus adulteradas. Uhum. Então, aqui são vídeos, tem material de pesquisa, comparação das obras, tem artigos a respeito. Aqui são tabelas comparando como era o original, como está sendo publicado pela Federação Espírita Brasileira. E antes que muita gente ache que são apenas adaptações gramaticais, saiu da página? Não, está na página. Carlos? Não, está na página. Eu não estou conseguindo ver. Mas, enfim, está na página ainda para vocês aí, né? Tá.
Bom, então eu não vou mexer por enquanto. Mas ali vocês podem explorar esse material. Eu vou colocar aqui, ó. Aí, ó. O pessoal consegue ver agora aí atrás. Tá, porque eu não estou vendo o que está indo para o ar. O Carlos está ajeitando alguma coisa aqui, mas tudo bem. Nessa página, então, vocês podem se informar sobre essas adulterações, que muita gente pergunta onde é que está, como é que é, qual que é o livro. Todos os livros, infelizmente, mais de 100 títulos, têm se descoberto essas adulterações. Casos mais graves, menos graves, mas a partir de uma determinada época, passou-se a publicar a Federação Espírita Brasileira esse material com as adulterações, que são muito graves, porque não se tem o direito de adulterar e de mudar uma obra que já é perfeita por si mesma. Claro, evidentemente, tivemos, por exemplo, a mudança ortográfica, né? Acho que foi 2008, por aí. Então, é evidente, algumas palavras perderam acento, hífen, etc. Essa adaptação, claro, que pode ser feita e deve ser feita, né? E isso é uma coisa, não estamos dizendo que é isso. São trocas de palavras, de frases, são trocas de versículos escolhidos por Emmanuel, né? E que tiram o contexto, todo o contexto da explicação do Emmanuel. Não havia razão de fazer isso, e não se tinha o direito de fazer isso sob nenhum pretexto de adaptação, de atualização. Então, isso é bastante grave. E, infelizmente, a Federação Espírita Brasileira não está admitindo, está escapando do assunto, quando ela deveria, humildemente, admitir, enxergar o erro que ela fez, e a sua equipe, que não foi uma pessoa só, né? E empreender um trabalho sério de restituição da originalidade da obra de Chico Xavier. Porque como é que vai ficar daqui para frente, as futuras gerações, né? Nós agora, como espíritas, temos que resolver isso agora. Nós temos que lutar contra isso. E não se trata de atacar a Federação Espírita Brasileira nem ninguém, mas de enxergar realmente o que está acontecendo e fazer esse trabalho de restituição. Então, essa equipe de pesquisadores sérios, quando a gente colocar lá no site do Projeto Saber e Mudar, nós vamos colocar o nome das pessoas que estão fazendo esse trabalho, né? Que são espíritas sérios, que estão dedicando o seu tempo arduamente a fazer essa pesquisa e estão comprovando. Não adianta a Federação Espírita Brasileira dizer que não existe prova, que não é isso, que não foi isso. As provas estão ali para quem quiser ver. Então, cada espírita deve entender esse assunto, deve pesquisar, deve ir atrás e entender exatamente o que está acontecendo. Porque nós não devemos ter idolatria por ninguém e nenhuma instituição. Ora, nosso respeito à Federação Espírita Brasileira, que fez ao longo de 100 e tantos anos um trabalho tão sério de divulgação da doutrina, mas o Espiritismo não tem chefes. A Federação Espírita Brasileira não é dona de nada, o Espiritismo é livre, não é? E o que ela está fazendo com a obra de Chico Xavier? Como é que vai ficar isso para o futuro? Agora nós vamos ter que resolver isso, não é? Então o assunto vai longe. Ô, Fernando, eu só queria saber se essas alterações muda o conceito, porque a gente vê muitas críticas a respeito da FEB, porque ela é muito igrejeira, né? Ela deturpou um pouquinho, inclusive, a nossa doutrina. Qual é esse objetivo dessas mudanças todas nas obras do Chico? Pois é, eles estão alegando que seriam adaptações, que seriam atualizações, que seriam correções ortográficas, que já falamos aqui que a correção ortográfica é válida, mas a correção ortográfica em si, né? Não a mudança de expressões que Emmanuel, André Luiz utilizaram e tantos outros espíritos. Ali tem um estilo de cada autor. Como dissemos no começo dessa live também, o trabalho literário de Chico Xavier, psicográfico, tem uma qualidade impressionante, né? Não tem nada que mudar ali, não há necessidade de mudar nada ali. Por que empreenderam esse trabalho, palavra por palavra, em várias obras? Para que fazer isso, né? Será que as trevas não estão por detrás aí para adulterar? Como aconteceu com Allan Kardec, o próprio Chico Xavier, né, na encarnação anterior, que a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo foi adulterada. Estávamos lendo a obra adulterada até hoje, a partir de 2008, quando foi restituída pela FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, a obra original, né? Tem o trabalho do Paulo Henrique de Figueiredo, aí muito sério, de pesquisa e comprovação também disso, e novamente a FEB está negando o que aconteceu com a Gênese. Estão as provas aí, o trabalho seríssimo da Simone Privato Goidani, que no livro O Legado de Allan Kardec, com provas históricas ali das adulterações, né? Então está acontecendo novamente.
E a FEB vai continuar negando? Então nós vamos fazer o nosso trabalho de analisar, estudar e mostrar as provas continuamente para o público espírita. E o público espírita em si tem que tomar muito cuidado, porque muitos acabam sendo água com açúcar demais, né? A pretexto de humildade, de paz, não querem discutir o assunto, estão dizendo que está se fazendo guerra, que é uma guerra das trevas. Ora, a guerra das trevas é a própria adulteração da obra de Chico Xavier. Repetimos que nós não estamos atacando ninguém, nós temos simplesmente que estudar a sério e trazer esse assunto para ser debatido, não é? Então, e para que a coisa mude, porque assim não pode ficar. Fernando, só alguém perguntou também, você sabe por que o Chico rompeu com a FEB? Fui eu que perguntei. Então, esse assunto também eu sugiro que o pessoal, né, estude as obras de Carlos Bacelli. O tema de hoje era as obras de Chico e as obras do Bacelli. Do Bacelli hoje acabamos fazer outro programa menos. Só você falando sobre as obras do Bacelli. Vamos ter que marcar com você isso. E justamente o Bacelli, como ele é o maior estudioso de vida e obra de Chico Xavier, ali na obra dele, principalmente nos livros biográficos, tem análise de diversos assuntos de passagens da vida do Chico, inclusive essa do rompimento com a FEB. Então, mais importante do que eu falar aqui, né, a gente tem que recorrer às obras do Carlos Bacelli para entender o que aconteceu exatamente. Tem outros autores, além do Bacelli, que falaram isso, biógrafos do Chico, né? Mas falando do Bacelli, vocês vão encontrar na biografia, nos livros biográficos do Chico, esse material, e eu sugiro em especial, no site do Projeto Saber e Mudar, tem lá a relação completa das obras do Bacelli, não deu para mostrar aqui, mas quem buscar lá vai encontrar. Uma delas em especial, sugiro que o pessoal busque para ler. Chico Xavier e Foi Assim, que são cartas que o Bacelli trocou com o Chico, e também depoimentos, na verdade são entrevistas, é uma entrevista longa com o Bacelli, em que ele fala muitos assuntos, entre eles esse aí do rompimento também do Chico com a FEB. Eu trouxe 3 livros desse para cá, né, comprei lá em Uberaba para sortear nos próximos programas. Nos próximos, não nesse, tá? Então a gente vai sortear esse livro Chico Xavier Foi Assim aqui também nos programas seguintes. E nós já falamos bastante sobre esse livro também, desde o lançamento, né? Que quando o Bacelli lança algum livro, ele manda para nós aqui, né? Inclusive os que ele lançou junto com você, Fernando, nós recebemos também, eu tenho lá em casa, autografado por você, inclusive, né? E ele sempre manda. E o Foi Assim é um livro fácil demais para você ler, mas um livro muito completo de informações. É um livro, sinceramente, é um livro onde é aquilo que nós falamos no começo. O Carlos Bacelli, ele não deixa nada solto. Tudo que ele fala, ele tem comprovação. E nesse livro é uma comprovação atrás da outra de tudo que ele demonstra ali sobre Chico Xavier, as comunicações dos dois. Quer dizer, o Bacelli fez questão de guardar todas as cartas que ele tinha de Chico Xavier, um para o outro, e ali ele vai fazendo revelações que muitos pensavam que não eram até verdadeiras, e estão ali, essas revelações. Então o livro E Foi Assim. Não deixem de ler esse livro. E a gente vê que o Bacelli não fugiu ao testemunho, né? Ele teve que silenciar muita coisa, evidentemente, ao longo da sua trajetória, que foi muito atacado, sem razão, e aí está a obra sólida de Carlos Bacelli para comprovar realmente a seriedade do trabalho de Carlos Bacelli em relação à amizade que ele teve e tem com Chico Xavier, né? Ele precisou falar de assuntos mais graves também, assim como Chico, assim como Allan Kardec, que apesar da postura humilde, conciliatória, pacífica e tudo mais, autenticamente, em muitos momentos eles tiveram que se pronunciar sobre questões graves, tiveram que denunciar certas coisas, né? O próprio Jesus também denunciou. Então, é por isso que a gente tem que lembrar isso daí. Isso é um momento importante, histórico, e que a gente não pode se omitir. E esse livro, eu queria compartilhar uma informação também, que agora, semana passada, final de semana, que estava lá no Triângulo Mineiro, lá em Conquista, né, no Centro Espírita, a Casa Assistencial Vicente Paulo, né, fundada pela Maria Cantora, que foi um espírito aí que estava presente no Evangelho, né, que é a baronesa, né, e
E a gente vê todos esses espíritos participando, mas a gente tem que lembrar da Igorina também. A Igorina conviveu com Chico, sempre teve uma amizade muito de perto, foi sobrinha de Eurípides Barçanufo, né, filha da irmã do Eurípides Barçanufo. E o Mané compartilhou uma coisa muito interessante. A gente estava lá na biblioteca, a gente estava comentando sobre esse livro, Chico Xavier Foi Assim, de Carlos Barcelos, que tem as cartas de Chico. Ele virou assim, apontou pro livro e falou: olha, Rodrigo, tudo que o Bacelli está falando nesse livro, tudo que está aí, a Igorina já tinha me dito antes. Ou seja, já tinha confirmado isso, confirma tudo que ele colocou dentro desse livro. Então, que o próprio Chico falou para a Igorina e a Igorina falou para ele. Isso é mais uma confirmação, né, que não vem de Bacelli, mas de uma fonte confiável, que é a Igorina cunha. Exato, e a gente vê que ali não se trata de uma opinião isolada do Carlos Bacelli, né? Existem inúmeros outros depoimentos também, muito sérios, e de pessoas idôneas que conviveram com Chico Xavier. O Irami lá de Salvador, na Bahia, está dando parabéns ao Fernando. Nós, espíritas, precisamos nos unir, como você, no combate às adulterações das obras de Chico e Kardec. Jesus esteja sempre contigo. A Valéria, também do Rio de Janeiro, está falando mais uma vez aqui que lá no Rio de Janeiro, pessoas sérias que estão falando sem conhecimento, dizendo que estamos em 2020 e que as alterações foram feitas por causa da modernidade. Sabemos e conhecemos esse grupo de pesquisa e podemos dizer que ninguém pode adulterar nada sem ordem do autor, né? Quer dizer, é uma desculpa esfarrapada, né? Modernidade, porque mudou aí essa ortografia de alguma maneira. Cara, ninguém está contestando a ortografia aqui, está contestando a adulteração mesmo, né? Exato, e novamente aí entra também a questão dos próprios direitos autorais, né? Isso. Que é grave também. Mas enfim, eu queria aproveitar para dizer que no próximo sábado nós vamos fazer uma live sobre esse tema com esses pesquisadores. Não todos vão estar presentes, acho que não vai ser possível todos, mas alguns desses pesquisadores nós vamos fazer no próximo sábado, dia 14 de novembro, pelo Projeto Saber e Mudar, uma live. E vamos estudar, e cada um vai poder falar, e vai poder se expressar e mostrar mais detalhadamente esse conteúdo.